Salve nação! E a polêmica na apresentação do Dorival na seleção, hein? Nessa quinta-feira, Dorival Júnior foi apresentado na seleção brasileira e teve polêmica ao falar de Diniz e Neymar. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O técnico Dorival Júnior foi apresentado como novo treinador da seleção e já chegou com um discurso polêmico. Eu estou aqui de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Então eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não, nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Outra baita polêmica foi a demissão do técnico Fernando Diniz, que Dorival chegou a falar após pergunta do repórter durante a coletiva. Eu acho que em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe. Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e a partir daí poder definir com as características de cada jogador o sistema que eu devo empregar. Números para mim são muito relativos. Eu não me apego muito a números, a um 3-5-2, 4-3-3, para mim isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio para mim é fundamental e o principal. Se vamos encontrar rapidamente, é muito difícil de falar. Agora vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes para que tenham merecimento para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti de repente use, até porque eles desenvolvem em clubes como nós, e dentro de uma seleção naturalmente é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração ela é fundamental e é o que nós vamos buscar a partir de agora, encaixando nomes. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando
A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. E vale lembrar que recentemente Neymar deu uma declaração sobre o episódio polêmico com o Dorival Júnior. A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, acho, né? Nessa mesma época do Dorival. Acho que por que é que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos, na época, tinha 18 anos e aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos dizer, porque você chamar, né, um menino de monstro, né, por uma atitude que eu tinha tomado errado, né, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido, naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, né, poderia ter sido mandado embora do Santos, um monte de coisa poderia acontecer e eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje, né? Mas graças a Deus eu consegui me reerguer, consegui dar a volta por cima, tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou e eu consegui dar a volta por cima, né? Hoje, naquela época o René Simões falou aquela frase onde todo mundo onde teve uma repercussão muito grande, né? Hoje em dia ele fala que foi uma crítica construtiva, porque eu virei, porque eu dei certo, porque eu me tornei o Neymar, mas se eu fosse o Neymar que estivesse na 5ª divisão, ele não iria ficar falando isso, né? Então, são duas coisas, né, que uma poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões numa boa, mas ele poderia ter acabado com a minha carreira. E aí, nação, vocês gostaram da apresentação do Dorival Júnior? O treinador, que é muito tranquilo, muito sereno, acabou aumentando o tom e falando muito bravo de algumas situações, como por exemplo, que a seleção não é de um ou dois, é de toda a população brasileira. Deu pra ver que o tranquilo Dorival subiu o tom a falar das polêmicas que vem rolando na seleção. E vocês, gostaram da contratação do Dorival? Ou, se fossem o presidente da CBF, escolheriam um novo técnico? Bora botar fogo na discussão. Tô muito curioso pra saber o que vocês acham de tudo isso. E o Neymar, hein? Será mesmo que vai ganhar espaço com o Dorival ou vai perder seu espaço de vez na seleção? Vamos colocar todo o debate e discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!